O Weekly Shonen Jump é atualmente a maior revista do Japão, não só do Japão, mas também do mundo todo. Revista essa que já trouxe aí o mundo diversos mangás que hoje nós conhecemos, tais esses como Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh!, Death Note, Gintama e outros aí, vários sucessos aí que nós conhecemos na nossa infância ou na nossa adolescência e tudo mais. Porém, a Shonen Jump ela nem sempre foi flores, ela passou por momentos bons e por momentos ruins. Tem um certo ponto da história da Shonen Jump onde mangás como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slam-Dunk de uma vez só se encerraram, caindo então a produção da Jump. Porém, isso se acendeu logo depois com o nascimento de Hunter x Hunter, One Piece e tudo mais. Enfim, atualmente a Shonen Jump está passando por momentos não tão bons, mas também não tão ruins quanto antigamente. Então, ela precisa estar sempre mudando, sempre atualizando seus mangás de sucesso. No caso, é o que a gente chama de os pilares da Shonen Jump. E é sobre isso que nós iremos falar. Os pilares da Jump. Quem serão os próximos pilares após o encerramento dos mangás que atualmente ocupam esse cargo? A gente vai estar analisando aqui nesse vídeo. Se você quer ver essa análise, acompanha o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E sem muita enrolação, bora para o vídeo. Bem, eu me chamo Thiago. Como eu falei, esse vídeo estarei falando sobre os pilares da Jump e os prováveis pilares. Estaremos aqui analisando um pouquinho sobre os mangás que mais têm potencial para se encaixar nesse ponto, nesse cargo, né? Vamos dizer assim. E bem, primeiramente temos que saber quem são os mangás atualmente que estão em publicação da Shonen Jump. Atualmente a Shonen Jump tem 18 mangás. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Shonen Jump atualmente tem 18 mangás. Sendo ele, os 4 que mais vendem são Jujutsu Kaisen, que vende atualmente em torno de 1,8 a 2 milhões de exemplares. One Piece, que vende em torno de 1,7 por aí, quase 2 milhões também. Boku no Hero com 600 mil exemplares vendidos. Então temos Black Clover, que apesar das vendas terem reduzido bastante, ele ainda está aí na 4ª posição dos mangás que mais vendem, em torno de 160 para 170 mil exemplares. Descendo então temos Mestre, Leon no Haku, Sakamoto Days, temos Delizido Samurai, enfim. A Shonen Jump então, os mangás mais vendidos deles estão mais ou menos nessa média. Porém, desses que eu falei, One Piece, Boku no Hero, Black Clover e Jujutsu Kaisen são aí os 4 que mais vendem, sendo assim os 4 mais populares. Como eu falei, Black Clover ele já está passando por um momento tão bom, então ele praticamente não é assim já considerado um dos grandes, apesar de sim ser bastante famoso. Por isso eu vou tirar ele um pouquinho desse local dos grandes pilares. Sendo assim, One Piece, Boku no Hero e Jujutsu Kaisen são considerados os 3 pilares da Jump atualmente. Recentemente foi encerrado Dr. Stone. Ele vendia bem, na verdade, e porém ele foi encerrado no seu ápice. Na verdade, o mangá se encerrou tendo o seu maior número de vendas dos seus volumes, e isso foi um grande momento para o mangá. Boku no Hero está também se encaminhando para o mesmo processo. Para quem não sabe, Boku no Hero está se encerrando. Sendo assim, mais um dos pilares da Jump pode estar dizendo adeus ainda esse ano, deixando a Jump somente com Boku no Hero e Jujutsu Kaisen, que são sendo os que mais vendem. Apesar dos dois venderem bastante, né? Quase 2 milhões de exemplares vendidos, os mangás sozinhos conseguem sustentar bem. Porém, mais cedo ou mais tarde os mangás podem estar se encerrando. O autor de Jujutsu Kaisen falou que o álbum pode estar se encerrando mais cedo ou mais tarde. O One Piece também, o autor, mas conhecendo o Eiichiro Oda, autor de One Piece, a obra sempre se estende, a gente nem sabe ao certo quando a obra vai terminar. Mas uma coisa é certa, a obra está mais perto do que se imagina do seu final. Sendo assim, temos um pensamento: quem vai ocupar a posição deles? Então eu separei alguns dos mangás que são os mais populares atualmente, que pode ter esse potencial de ser um dos pilares da Jump. Sendo eles Mestre, que como eu falei vende em torno de 120 mil exemplares. Atualmente ele já alcançou a marca de 3 milhões de exemplares vendidos desde seu volume 1 até atualmente. Temos então Ao no Haku ou Blue Box, que já alcançou em torno de 500 a 600 mil exemplares no total, mas ele vende o volume cerca de 110 a mais de 100 mil exemplares, o que é muito bom, né, na verdade. Descendo um pouco mais, temos Sakamoto Days, que vende em torno de 60 mil, e Delizido Samurai, que vende em torno de 70 mil. Ambos estão crescendo, Sakamoto Days tem um potencial maior para crescer. Provavelmente esse volume atual do Sakamoto Days, que é o volume 6, tem um potencial para já ultrapassar Delizido Samurai. Provavelmente, se não conseguir o volume 7, ele provavelmente já vai alcançar em torno de 70 até 80 mil exemplares, o que é algo muito bom. Sakamoto Days aí está com um crescimento muito bom, muito rápido, na verdade. Então, mais cedo ou mais tarde, ele pode estar aí se tornando um dos grandes aí da revista. Mas ainda temos Undead Luck, que já vendeu no total 1,5 milhão de exemplares, e Yozakura Family, que já vendeu
1 milhão de exemplares. Porém, esses dois são um pouco mais difíceis de alcançar a marca dos pilares da Jump. Então esses 4 que eu botei tem uma chance boa. Então a gente vai estar analisando um pouquinho, não só eles, mas também outros mangás também. Atualmente os mangás da Shonen Jump, a chance mais grande que ele tem de se tornar um pilares é com a popularidade de um anime. Isso aconteceu com as atuais obras da Jump. Dos casos mais recentes, né? Chainsaw Man, já com o anúncio do anime, ele já estourou de vez. Então o anime, a adaptação em anime tá fazendo o mangá estourar de vez na revista, tá fazendo um sucesso bem grande. Por isso, uma das grandes apostas para os mangás realmente ficarem aí no topo da Jump dos mais vendidos, dos mais populares, é a adaptação em anime. Então, isso pode acrescentar muito na popularidade do mangá. Mas, porém, tem alguns outros pontos também, que é com respeito à finalização da obra. Mestre, ano passado eu falei que a obra poderia se encerrar, porque o autor mesmo falou nisso, né? Porém, agora ele voltou atrás, fiz até um vídeo falando sobre isso, que a obra não vai se encerrar no ponto que ele falou, né? Vai se estender um pouco mais. Tido ou não pressão editorial, isso aí já é um outro assunto. Porém, o mangá vai se estender um pouco mais. Então, tendo uma adaptação ao anime, o mangá ainda vai continuar em publicação e vai continuar vendendo bastante. Tem uns outros casos, como por exemplo, Ao no Haku, que é um tipo de mangá que eu acho que ele não tem uma duração tão longa. Eu não estou acompanhando semanalmente, então não sei o quão longe a evolução da obra já foi. Porém, esses tipos de mangás, eles não tendem a durar tanto. E quando demoram tanto, acontece o mesmo que aconteceu com Nisekoi ou até um Kanojo Karishimasu. Mangás que enrolam demais, acaba ficando maçante, acaba ficando cansativo. E com certeza os fãs de Ao no Haku e Blue Box não querem que a obra se torne isso. Uma obra cansativa, uma obra repetitiva e que não chega a lugar nenhum, em nenhum capítulo, só enrolação. Então, a minha preferência é que Ao no Haku fosse algo mais objetiva. E quando a obra é mais objetiva, a obra tende a se encerrar mais rápido. Provavelmente em torno de 100 capítulos, 110 por aí, mais ou menos essa margem, não sei o que o autor está preparando. Porém, se a obra for bem mais objetiva, creio eu que a obra vai ser bem mais curta do que a gente vê nos mangás populares da Jump. Sendo assim, a obra, mesmo que receba uma adaptação anime, ela vai se encerrar talvez antes do anime já ter sido lançado ou coisa assim do tipo. Sendo assim, a obra já vai estar completa, concluída com a adaptação em anime. Ou seja, o Ao no Haku se tornar um dos pilares da Jump seja algo que não é uma realidade tão perto assim, não é algo que a gente consiga já imaginar. Então eu acho que Ao no Haku, por mais que ele seja um grande sucesso, venda bem, tenha uma boa popularidade, o cargo de pilar da Jump é algo que eu não enxergo tão bem nele acontecendo. Mas isso não tirou a credibilidade do mangá, porque ele é bastante popular. Mas esse posição não é algo que eu vejo nele. Temos então o Sakamoto Days, que esse aqui já é algo bem diferente. Assim como a Ao no Haku eu não acompanho semanalmente, mas eu tô lendo, então mais cedo ou mais tarde eu vou estar aí por dentro de tudo que está acontecendo na obra. Sakamoto Days ele está então vendendo bastante, como já falei, um crescimento bem rápido, e assim como o Mesh, ele tem um potencial para vender bem como ele. Sinceramente eu estou achando que ele pode até superar os números de Mesh. Então ele vai sim chegar a um nível bem grande aí. E como consequência, um dos pilares da Jump. Como eu falei assim também, o Mesh, ele com o anime, com certeza, esse nível de popularidade dele vai crescer ainda mais. Então, a gente vai só esperar Sakamoto Days crescer a sua popularidade e torcer por uma adaptação anime. Eu acho que isso aqui talvez esteja um pouquinho distante. Então, eu acho que provavelmente um anúncio de anime vai surgir lá daqui a até o fim do ano, talvez. Eu espero, né? E com isso, o mangá aí venha estourar de vez a sua popularidade. Até o fim do ano, talvez ele chegue aí a vender mais de 100 mil. Então, só aí que ele vende até em torno de 150 por aí. Ultrapassa aí de boas até Black Clover, mas ele também tem esse potencial. Até o No Haku também tem esse potencial aí. Black Clover aí tá só em queda. Se você não tá sabendo a situação do Black Clover, sabe que ele não tá uma das melhores. E em questão de vendas e popularidade, ele é bem popular aqui pra nós. A gente fala muito bem das lutas, dos arcos, dos personagens e tudo mais, desenvolvimento e tudo. Porém, lá no Japão, parece que a situação não é uma das melhores. Por mais que ele não seja um fracasso, eu não estou dizendo que o mangá é um fracasso, porém, parece que as pessoas meio que abusaram, vamos dizer assim, o mangá. Não está vendendo tanto quanto vendia antes. Lembrando que o mangá já chegou a vender mais de 200 mil exemplares aí
cada lançamento de mangás, no primeiro mês de lançamento de cada mangá. Porém, atualmente essa marca aí reduziu, ele vende de 150, 160, 170 por aí, nessa marca, nessa média, o que é menor do que ele vendia do que ele já vendeu antigamente. Isso é muito ruim para o mangá, principalmente um mangá que já tem bastante história. Porém, tanto Sakamoto, Aonoha como Mestre tem potencial então para crescer e para ultrapassar o mangá em vendas, em popularidade, sendo assim se tornar um dos pilares da Jump, um dos pilares aí da revista. Isso é o meu ponto. Agora o quarto mangá que eu vou falar aqui é Drill Zero Samurai. Drill Zero Samurai é um mangá que ele já foi melhor, porém atualmente está meio parado. E assim como Blue Box, eu falo a mesma situação dele. Ele não é um mangá do tipo que pode ter mais aí uns 200 ou mais de 200 capítulos. Ele para mim também é um mangá bem objetivo. Isso porque também o autor, ele não é a primeira obra do autor. Para quem não sabe, o autor de Drill Zero Samurai fez Assassin's Classroom e um outro mangá lá que não estou lembrado muito bem, mas fez também, não foi tão popular. E esses dois mangás, eles foram mangás curtos, não foram tão longos, mas também assim não foram tão curtos também. E eles fizeram sucesso, principalmente Assassin's Classroom fez bastante sucesso. Se tornou até um dos pilares, realmente, se tornou um dos grandes pilares. E Drill Zero Samurai, pelo menos o primeiro volume, ele vendeu bastante, vendeu bem. E mais do volume 2 em diante, ele não vendeu tanto. Parece que o primeiro volume, chega até a falar isso em um vídeo, o primeiro volume ele vendeu mais porque os fãs da obra de Assassin's Classroom, por ser do mesmo autor, né, eles compraram o volume 1 deles de Samurai. E talvez alguns não tenham gostado, e por isso as vendas diminuíram do volume seguinte em diante. Porém, aos poucos, o mangá está voltando a crescer em vendas. E eu tenho a minha aposta que o mangá tem sim um potencial, por mais que esteja menor do que os outros que eu já falei, ele tem potencial para vender bem e para ser sim um pilar. Talvez no mínimo um semi-pilar, que é um mangá que vende bem, porém não é aquele mangá em destaque na revista. Drill Zero Samurai, ele tem o potencial para ficar nessa posição, porém ele também tem potencial para ser um pilar também, mas tudo aí vai depender do quanto a sua popularidade vai crescer daqui para frente. Agora só uma menção honrosa para Undead Luck e Ozakura Family, que como eu falei, os dois mangás eu botei nessa lista, porém eles são bem mais difíceis para se tornar-se grandes mangás de sucesso na revista, os pilares, porém eles também vendem bastante, no caso, semi-pilares pelo menos, no mínimo, eles podem ser. Isso vai depender da situação dele futuramente. Tem, por exemplo, o Ozakura Family, ele não tá com o mesmo sucesso que ele tinha no passado. Pode ser que agora, daqui pra frente, ele não venha a se sustentar bem. Porém a revista, pelo que parece, vai sim continuar apoiando o mangá. Com o Undead Luck, eu acho a mesma situação, porque o mangá vende bem e tá conseguindo crescer aos poucos. Então, ele tem sim chance de fazer sucesso futuramente. Então, vamos só aguardar os sucessos de Undead Luck e Ozakura Family futuramente. No máximo, no mínimo, um semi-pilar da Jump ele consegue ser. Mas vamos estar analisando aí. Acompanhe o vídeo Talk para você estar analisando, para você estar olhando a análise semanalmente dos mangás e a situação da popularidade deles. Bem, qual você acha que os mangás da Jump que vão ser grande sucesso futuramente? Qual a aposta de vocês para os mangás da revista? Eu tenho uma grande aposta, como eu falei, em Mestre, Sakamoto Days, Anohako, mas aí tudo o tempo vai dizer. Futuramente estarei aqui analisando semanalmente, e se você quiser ver as análises semanalmente, acompanhe o canal, se inscreve, deixa o like, a gente está batendo nossa meta aí, temos até o fim do ano com a meta de bater uns 400 inscritos e sua ajuda é muito importante para esse crescimento. Então, obrigado por ter assistido até aqui, deixa nos comentários o que você acha, qual o mangá que você mais gosta da Jump. Eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo.